Capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O dom de curar, esses são os assuntos que fala o capítulo. As preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. A gente vai falar um pouquinho de cada um, vai fazer alguns exemplos e vai também falar dos assuntos mais correntes agora, ultimamente, que tem acontecido sobre os escândalos e várias coisas no Brasil em relação a médiuns, curadores e coisas desse tipo. Tá bom? O dom de curar está exatamente assim nos evangelhos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expulsai os demônios. Daí, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Isso está no Evangelho de Mateus. E mais na sequência, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Disse Jesus a seus discípulos. Porque este ensinamento recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto, o que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. A gente tem que falar, gente, que isso aqui na época de Jesus, há 2000 anos atrás, né? Então, ele foi bem explícito nisso. E Jesus, se você olha nos evangelhos, ele sempre fez uma distinção para que a gente aprendesse o que é de Deus e o que é da terra, né? A gente lembra, dai a César o que é de César e tantas outras passagens, porque se você entrar no contexto, naquela época, quando Jesus, que era judeu, vem encarnar para a missão dele de nos elucidar sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, ele encontra um partido político judeu, que eram os fariseus, que eram muito arraigados a esse tipo de ritualismo, a gente pode até dizer assim, mais hipócritas que o resto, porque era sempre uma apresentação, era sempre uma fachada, eles davam muito valor àquilo ali, não é? E Jesus combatia veemente, falava que não, que é de Deus, não é isso, não é? Então era, naquela época mesmo, a gente vai ver mais na frente, que existia, como eventualmente nós herdamos no catolicismo, preces pagas, cultos pagos, oferendas, que de uma forma ou de outra davam uma troca com Deus. E isso a gente tem que entender por quê. De Jesus, no projeto dele, do Evangelho para a humanidade, ele sabia que era uma coisa a longo prazo, não era uma coisa que ele trouxe nós da noite para o dia, a gente ia assimilar e íamos conseguir vivenciar aquela mensagem. Aquilo ali era para muito tempo. Mas ele já deixava bem claro para que a gente conseguisse visualizar isso. E na nossa infância moral, e muitos de nós ainda estamos nessa fase, a gente ainda tem esse relacionamento com Deus ainda meio infantil. A gente ainda troca as coisas, né? Não tanto como no passado, onde a gente fazia aquela oferenda lá no altar, ou matava uma cabra, ou lá nas sinagogas, tinham vendinhas na frente, onde a gente comprava animais. Porque quando eu chegava e comprava o animal, eu ofertava para o sacrifício. Mas o que eu queria com aquilo ali? Eu queria uma permuta com Deus. Eu queria fazer a vontade dele para que eu ganhasse alguma coisa em troca. Né? E até hoje a gente ainda vê isso em várias religiões e até no espiritismo. Né? Às vezes a gente tem essa noção de troca, seja às vezes na vontade, às vezes, de fazer alguma coisa na expectativa de ainda, eu vou fazer essa caridade aqui que eu tenho certeza que vai contar quando eu chegar lá, quando eu entrar lá na porta lá do umbral lá, antes do nosso lar, que eu vou bater na porta, vai ver na lista aí. Vocês já notaram quando eu fiz aquele negócio bom? Ainda é assim um pouquinho, porque a gente ainda não faz de coração. A gente ainda não faz ainda sem pensar se estão olhando, se não estão olhando, se Deus está vendo, se não está vendo. Eu estou fazendo porque eu sinto que é o verdadeiro, que é o que é preciso. Porque eu queria que fizesse assim comigo. Mas mesmo com essa intenção é melhor do que ele fazer. Não, sem dúvida. Eu não estou condenando. Eu não estou condenando porque eu acho que
a repetição, ela precede a espontaneidade. Então, no início, a nossa razão fala pra gente que é o certo. E eu já aprendi no Evangelho que a caridade é a maneira certa. A minha razão está dizendo o que eu tenho que fazer. O coração ainda não chegou lá. Então, por mais que eu venha lá dar comida e fazer, eu estou fazendo a coisa certa, como o Ivan falou, lógico que você está fazendo a coisa certa. Mas, eventualmente, a gente tem que vir com o coração. E isso não é fácil. Isso não é uma cobrança, isso não é uma puxão de orelha, isso não é um apontar finger, não é nada disso. Isso todos nós, cada um no seu passo, a gente vai assimilando a vida como ela é e a gente vai aprendendo, a gente vai caindo, levantando e vai vendo que existe um plano muito maior de amor e que nós estamos imersos nele e que a gente vai um pouquinho vai pegando. Né? Aquela frase, né, Márcio, que eu falo, o amor apagará a multidão de pecados. Você vem de pagar quanto? Se não é através do amor, é através da dor. Então vamos fazer. Em frente. Usar o amor e a fraternidade. Então eu trouxe. Consegui. Vamos ver se vai funcionar. Os apóstolos seguindo Jesus, em vez de sair numa das piscinas onde se banhavam para cura. Lá ninguém se curava, na verdade. Quer explicação? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma teu leito e anda. É sábado, não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Não cobrou nada, né, gente? E em seguida, nas preces pagas, que é uma outra passagem desse evangelho, ele também fala uma coisa em relação ao que ele via da época. Ele diz: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos e ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas. E sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Na verdade, ele estava falando dos escribas, que eram... A gente sabe que naquela época quase ninguém sabia escrever e ler. Os escribas eram alguma minoria, poucos dos escolas que frequentavam e trabalhavam nas sinagogas e que tinham várias atribuições de escrever, não só copiando as escrituras, mas também faziam várias coisas, às vezes coisas de contabilidade, coisas de títulos e também relacionado a coisas de rezas que eram pedidas. Tudo isso também de uma forma de troca, se cobrava. Né? E você vê que Jesus já tinha uma advertência para isso. E infelizmente nós
eventualmente no longo da história do nosso cristianismo nascente, foi modificando e chegamos a culminar na época onde nós cobrávamos vários serviços na Igreja Católica, né? Foi uma fase muito difícil, porque acabou que trouxe inclusive a secessão, na qual foi a criação das igrejas evangélicas naquela época, onde Lutero e Calvino acharam que esse ápice de comercialização com as coisas divinas era uma coisa assim completamente contraditória com o que Jesus veio trazer para a gente, né? Então, mas Jesus sempre falando, né? Uma coisa assim que a gente vê que é visível, né? Eu trouxe, antes da gente, depois disso aí, mas uma das coisas que eu queria elucidar, porque a gente vê ainda no catolicismo hoje em dia, você encomendar uma missa, né? Você pagar por uma missa, você pagar para que alguém reze por um ente querido, por alguém. E a questão é a seguinte: onde é que está a efetividade, né, desse ato, dessa será que realmente essa reza, essa prece, ela, por eu estar pagando, ou por eu estar encomendando, ela tem um certo valor? Onde é que está? Para isso a gente precisa entender um pouco o que realmente é a prece, não é? Será que a prece feita por alguém de uma hierarquia alta, numa igreja, numa mosca ou num centro espírita, tem um valor maior do que a minha prece singela? Quando eu vou lá em casa e sento e faço a minha prece, será que se eu der um valor talvez mais alto e o padre vai fazer uma prece mais alongada, e aí dessa forma a prece vai chegar lá no meu ente querido que se partiu e eu queria que ele estivesse bem? Então essas coisas, às vezes, sem entender exatamente como funciona, a gente tem essas questões. E por isso que a gente foi buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é o próximo capítulo depois desse, fala muito sobre a prece, né? E a prece, na verdade, ele destrincha como sendo uma invocação. Então ele coloca assim: ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos, pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Ou seja, a prece é uma coisa íntima, que cada um de nós pode fazer. E que a intensidade dela não está ligada a nenhuma hierarquia, não está ligada a nenhum valor financeiro, não está ligada a nada material, e sim a vontade 100% própria, nossa, né? Um sentimento, a humildade, a maneira como a gente tem esse relacionamento com Deus. A gente vai fazer essa invocação, e isso daí é uma coisa que move no meio do fluido universal que a gente está imerso, né? Tem mais um certo conhecimento um pouco mais científico em relação a isso, mas ele fala no próprio capítulo 27 que imagina as ondas sonoras, né? Nós estamos imersos na atmosfera, né? Então aqui tem o ar. Quando um alto-falante emite o som, aquela vibração ela viaja no ar até chegar aos ouvidos de quem está escutando. A prece, o pensamento, também funciona da mesma maneira, só que não pelo ar, mas pelo fluido universal que todos nós estamos imersos. Então o pensamento, ele materializa, ele alcança. Quem aqui não pensou em alguém e de repente o telefone tocou? Aí falou: pá, tá pensando em você agora? É engraçado, também pensei, pá. Eu falei, ou às vezes, quem, não sei, marido e mulher, às vezes começa a ter uma afinidade tão profunda que você olha para o outro e já sabe o que está pensando, ou às vezes adivinha, né? Não tem nada de fantástico, milagroso nisso não, isso é ciência pura. Por quê? Porque as ondas mentais, elas se propagam. E a prece é uma onda mental fortíssima, que ela é direcionada pela nossa vontade, pelo amor, quando a gente está
né, pedindo uma intervenção por Deus a alguém, ou por alguma coisa que a gente queira, ou então a gente quer só agradecer, então a gente também cria, né, uma aura ao nosso redor de agradecimento, uma coisa boa, benéfica também, né? Então, baseado nisso, sabendo o que é a prece, que a gente vê que se eu pagar para alguém para fazer por alguém, a gente vê que não tem a efetividade. E aquele profissional, né, seja um clérigo, seja alguém que ele está recebendo uma troca financeira e ele vai, sem conhecer, digamos assim, a pessoa, o defunto, quem quer que seja, vai tentar ali o melhor dele. Não vou dizer que não tenha bons padres ou bons evangélicos que estejam ali realmente devotados a fazer uma oração de valor para alguém, até que não conheça, só pelo fato de orar, e isso é verdade. Mas o que eu quero dizer é que a troca material, ela não significa que vai ter alguma efetividade naquilo que você está almejando, que seria a prece, alguém partiu, alguma coisa assim. Tá? E ainda mais ouvindo Jesus comentar nos evangelhos. Eu trouxe aqui para vocês uma indulgência. Ela é uma indulgência plenária de alívio no purgatório. Isso aí era vendido pela Igreja Católica, peso de ouro, e nos isentava, ou melhor, dava uma passagem direta, na qual eu pequei, eu bypassava o purgatório e já ia direto para o céu. Eu fico imaginando se eu tivesse perdido esse título, porque esse título daí, naquela época, não tinha internet, não tinha foto, não tinha esquema, então eu ia ter que botar esse título no meu caixão, porque eu tenho que apresentar esse título lá, São Pedro, quem quer que eu acho que tinha, está em italiano, eu acho, ou em latim, e mostrar que eu paguei, e todos os meus pecados foram já anulados. E essa comercialização durou durante muito tempo e foi realmente uma mancha no catolicismo. Mas eu não estou fazendo aqui uma crítica ao catolicismo, porque todos nós viemos dele, e o cristianismo ele passou por todas as fases necessárias de amadurecimento do nosso entendimento do que é a proposta de Jesus. Então não adianta hoje em dia mais maduro olhar para trás e falar, olha aí, quando nós mesmos estávamos comprando isso aí, roda. Eu estava, tenho certeza. Se não vendendo. Né? Ou então vendendo. Então hoje em dia a gente mais maduro olha para trás e critica. Mas a verdade é que a nossa história, todos nós, nesse crescimento de criança para mais adulto, a gente olha isso assim de uma forma nostálgica, mas entendendo que, como é que a gente errou? Jesus o tempo todo falava lá atrás, e ainda assim a gente fazia. E na outra passagem, também relacionada à troca e venda de coisas materiais, Jesus, quando chega em Jerusalém, no templo, ele é deparado com uma cena, como eu falei para vocês, o farisaísmo era o poder dominante naquela época, então era um comércio enorme no templo. E ele encontra exatamente aquilo ali quando ele vai, e ele ficou assim chocado. E ele foi bem veemente quando ele fala, os apóstolos contam que ele, tendo entrado no templo, começou a expulsar e de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer, não está escrito que a minha casa será chamada de casa de orações por todas as nações? E entretanto fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina, e ele fazendo isso estava atrapalhando o negócio, estava rolando, todo mundo estava lucrando, era um comércio danado, e veio ele dizer, o que é de Deus é de Deus, a gente está vindo aqui para orar, não é aqui que a gente vai fazer comércio, né? Mas isso daí, é importante a gente ter essa perspectiva, porque muitos vêm para o centro espírita depois de terem visto muita comercialização, seja em outras doutrinas, outras religiões e tudo mais, e vêm aqui
e fala, bom, aqui que bom, aqui é tudo de graça, aqui não tem que tocar em nada. E é verdade, todo mundo aqui é voluntário, ninguém ganha um centavo, todo mundo está aqui junto com a vontade de fazer o centro e tudo mais. Mas ainda assim a gente tem que pagar o aluguel, a luz, ou seja, são coisas que fazem parte da vida material, senão a gente não teria essa sede. Mas os serviços, aquilo que a gente apresenta, o que a gente doa, não tem como ter uma comercialização. Isso aí é muito importante a gente entender. Né? E para culminar o capítulo, e aí vem totalmente a ver com a nossa realidade de hoje, principalmente nós espíritas, a gente fala da mediunidade. Né? Porque isso confunde muito. Né? Eu acho que teve muita gente que talvez já tenha ido a algum médium, alguém assim que cobrasse alguma coisa para falar sobre ler o futuro, o que seja, e não precisa levantar a mão assim, dizer que foi no tarô, foi alguma coisa, tá ok, pode ir. Eu nunca fui, mas tive uma vontade danada disso, mas não é porque eu quero saber meu futuro, não, porque para mim isso não importa. Eu queria mais para ver se ela acertava, entendeu? Então eu ia lá e ia ficar pensando em nada, porque esse é que é o truque. Né? E quando a gente está com um problema, a gente vai para o lugar, está estampado na cara que está passando por alguma coisa. Né? Então a gente já chega, já assim. Aí a pessoa fala assim, é problema de relacionamento. Ah, não, porque ele está me traindo, não sei o que. Já falou tudo! Já falou tudo! Entendeu? Já se entregou. Então o certo é você chegar lá, sentar, e aí você não pensa em absolutamente nada. Pensa assim, sei lá, num elefante. Pensa eu fui no zoológico. E vê se ela, ou ele, né, se ele tem um dom, né, de conseguir visualizar as ondas mentais, se vai conseguir. Se conseguir, ela vai estar vendo um elefante. Ela vai estar realmente vendo o que você está propagando. Né? E para ter uma ideia de até que ponto aquilo é um charlatanismo ou não. Mas mediunidade gratuita é uma coisa para nós espíritas muito importante. Porque a mediunidade não é uma virtude conquistada. Se eu sou médico, se eu fui para a faculdade, estudei 6 anos, me esforcei, fiz todas as minhas qualificações para poder curar, para poder diagnosticar e fazer tudo mais, é lógico que eu tenho o direito de cobrar por aquilo. Aquilo não é uma profissão. Né? A mediunidade não é profissão. A mediunidade é um dom que foi dado e é uma coisa que não é extraordinária, no sentido de que todos nós temos um pouquinho, em níveis diferentes, todos nós temos uma sensibilidade qualquer. Mas o fato de eu ter uma sensibilidade aflorada e poder comunicar de uma forma mais profunda com os espíritos, não me transforma em ninguém mais elevado, melhor ou que possa usar isso aí de uma forma de um ganho material, de maneira nenhuma. Né? Então, a gente lê que nesse capítulo Kardec fez essa questão de incluir, mostrando exatamente isso. Né, que a caridade, que a mediunidade é para ser servida em prol do próximo. E que ela não é nem privilégio, nem nenhuma virtude conquistada. Que nada mais é do que uma característica do nosso organismo. Então ela não deve ser utilizada para ganho material. Mas aí todo mundo pergunta, mas espera aí, e o livro espírita? Como é que funciona? Um livro que foi psicografado através da mediunidade. Fui lá e comprei ele. Como é que esse dinheiro vai para onde? Né? Então, a gente tem como exemplo várias pessoas, né? E eu vou botar para vocês aqui algumas perguntas, né? Eu tenho exemplo de alguns, mas o que se destaca mais na nossa doutrina, obviamente, Chico Xavier. E Chico Xavier, desde o início, quando era perguntado sobre os livros que ele escrevia, desde o início, ele sempre falava, eu não sou autor de nada.
esses livros não vêm de ninguém. Ele simplesmente doava o tempo dele e através da mediunidade, a mediunidade era essa canalização da informação que vinha dos espíritos, e ele passava horas a fio, noite adentro, escrevendo. Mais de 500 livros. Livros que até hoje serviram para a elucidação de milhares e milhões de pessoas e nunca ficou com nenhum centavo desses livros. Ele deu os direitos autorais para instituições de caridade, para a Federação Espírita Brasileira, para determinados centros espíritas em Minas Gerais, e a venda desses livros revertia para essas instituições. Não é? Então, isso daí é importante porque, lógico que o livro tem um custo de impressão de papel e tudo mais, mas mesmo um lucro em si que seja, para onde está indo esse dinheiro? Né? Agora, houveram médiuns verdadeiros do início que começaram mais ou menos com essa ideia do Chico Xavier e depois veio que deram uma descambada e começaram a crescer o olho no lucro, porque as vendas eram estratosféricas, e começaram a botar no bolso. Eu não vou dizer os nomes, mas cada um com as suas responsabilidades e cada um vai prestar conta do que quiser, não é? Do que fez aqui. Mas chegou num ponto que eu até quando conversei muito durante a vinda do Carlos Campetti aqui, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, porque isso era, acho que uns 10, 15 anos atrás, um auge da venda do livro espírita. O livro espírita chegou a ser a categoria mais vendida no Brasil. Então é óbvio que ela chamou muita atenção de muitas publicadoras, né, publishers. E elas queriam realmente me dá mais. Quem é médio aí, quem tem alguma coisa para publicar, que está vendendo, entendeu? E ele tinha um amigo dele, ele contou para mim que tinha um amigo dele da faculdade que se formou em psicologia, e o cara era um excelente terapeuta, e como ele lia muitas outras terapias e correntes de pensamento, orientais e tudo mais, ele escreveu um livro de autoajuda excelente. E aí ele chegou para o publicador lá, que ele mostra o livro, o cara leu, ficou maravilhado, falou, a gente vai publicar, mas você se importa se a gente botar pelo espírito João da Silva? Eu falei, foi eu que escrevi o livro. Eu sou psicólogo formado, não, eu sei, eu entendo, ninguém conhece muito você, mas pô, se a gente falar que é pelo espírito, vende muito mais. Porque essa nossa fascinação do que é do além é melhor. Só pode ser melhor, né, gente? Pô, tá lá no além, eles devem saber de tudo. E não é assim. Quem está do lado de lá somos nós, que simplesmente trocamos de roupa e fomos para o lado de lá. Então, se eu era PhD aqui, eu continuo levando meu conhecimento lá. Mas se eu não sabia de nada, eu continuo não sabendo de nada. Não me iluminei porque eu passei para o plano de lá. Então, essa noção que a gente às vezes... Ai, nossa, eu vou lá falar com o médium, vai falar alguma coisa, o espírito vai falar alguma coisa para mim, deve ser uma coisa boa, né? Porque ele sabe que ele está lá. Não sabe. Não tem nada a ver, a conexão não é essa, né? Ou então eu vou ler o livro, é espírita aqui falando que é do espírito, tem que ser bom. A gente tem que ficar cuidado com isso, porque houve muito material de psicografia de qualidade duvidosa, onde realmente os assuntos e a maneira como era abordada, e às vezes até algumas coisas que eram escritas ali não estavam de acordo com o que a gente conhece da doutrina espírita, não. Então é muito importante isso aí. Aí eu perguntei para ele assim, mas poxa, por que a FEB não tem um selo de autenticidade? Por que a FEB não faz assim um selo autêntico, livro espírita, para que a gente, na hora de comprar, soubesse, né? Aí ele falou, mas se a gente fizer isso, a gente vai cair no erro que a Igreja Católica fez. E ter uma cúpula de censura, na qual uma meia dúzia de pessoas lia uma obra e dizia se é bom ou não. E a gente não pode fazer isso. Todos nós temos que ter acesso a toda a informação. Cabe a nós analisar, cabe a nós estudarmos a doutrina, por isso que é importante vir aqui no domingo com a Ivone, na ESD, onde a gente estuda um estudo sistematizado. A gente vai cada vez mais angariando informação para quando eu ler um livro, engraçado, isso não está batendo direito.
chego lá no centro, vou perguntar alguma coisa assim para entender, não ter assim um conceito meio que errado. Né? O Kardec até fala, mais vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Se é mentira, não serve para nada. Agora a verdade um dia vai cair a ficha. Né? O que a gente tem que entender é que é lógico que a doutrina espírita não é uma coisa estática. Né? Por quê? Porque a todo momento nós estamos aumentando o cabedal de informação à medida que é dado a nós saber mais dos progressos, tanto no plano espiritual, para que a gente então consiga assimilar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, vocês imaginam quando Chico Xavier pegou o manuscrito do Nosso Lar, tá? Escrito todo na mão, e deu de presente para a Federação Espírita Brasileira. Quando o pessoal leu, a história diz que eles falaram que aquilo ali parecia um livro de ficção científica, não dava para publicar. Eles demoraram, depois que foi entregue, eu acho que mais de um ano, até eles realmente publicarem o livro. Porque naquele momento, todas as informações do livro Nosso Lar eram muito futurísticas, porque não tinha nada na doutrina base, os 5 livros do Allan Kardec, que você conseguisse correlacionar e falar, não, está aqui no livro. Não tinha. Primeira vez que falou sobre a vida espiritual lá numa cidade espiritual, que falou que o pessoal trabalhava, aí já todo mundo falou, trabalha no céu, não dá. Já caiu, o pessoal já não gostou. E depois falou que tinha aerobus, ou seja, uma maneira de locomoção que nunca se tinha ouvido falar. Um monte de coisas que eram informações novas que a gente não tinha parâmetro de comparação. Mas o que estava ali em validade naquele tudo? A honestidade e a reputação do médium, que a gente sabia o tempo todo que era impecável e sempre foi a vida inteira. Então, às vezes, quando a gente sentia assim, a gente olha, que vida esse médium está levando? Não é? Então, hoje em dia, e obviamente tem críticas, sempre vão haver críticas, tanto para a doutrina espírita, aqueles que perseguem a doutrina, aqueles que não, muito em cima do Divaldo Franco. Né? Porque ele vai, faz as palestras e tudo mais, e vende os livros, a gente fala, nossa, mas é caro o livro, ai meu Deus do céu, ele deve estar fazendo dinheiro, né? Então, o mais importante médium em atividade no Brasil psicografa diante da Câmara do Fantástico. É a primeira vez que Divaldo Franco autoriza a gravação de uma reunião mediúnica completa. Considerado por muitos o sucessor de Chico Xavier, Divaldo lidera uma obra social que já tirou 160 mil pessoas da miséria ao longo de 6 décadas. Aos 87 anos, ele diz que sua missão está terminada. O teatro inteiro indo abaixo como se um ator famoso subisse ao palco. Filas, autógrafos, assédio de escritor de sucesso, selfies, flashes, comoção, como se fosse um astro do rock. Mas o pop-star do espiritismo está longe de ser o que parece. E não à toa é um admirador muito grande de São Francisco de Assis. Se eu fosse defini-lo como pessoa, eu diria que ele é um franciscano. Favela do Pau da Lima, Salvador, Bahia. Em meio ao abandono da periferia, um oásis construído ao longo de 63 anos. O Portão Azul dá acesso à escola e comida a 3.500 crianças pobres e atendimento médico a 2.500 adultos, todos os dias, tudo de graça. 400 voluntários atendem a convocação do fundador. Nós aprendemos com ele que ajudar o próximo é a maior bênção da vida. Ele é o médium em atividade mais importante do Brasil. Encontramos Divaldo Franco à hora do café da manhã. Bom dia. Atrapalhar o café? Vai, muito prazer. Aos 87 anos, Divaldo anda com desenvoltura pela Mansão do Caminho. Uma verdadeira cidade com ruas, casas, biblioteca, hospital, padaria, que ele planejou e ajudou a construir. Cada ladeirão, né? Porque eram morros. Isso aqui foi feita a picareta. Quando nós começamos, não tínhamos recursos, tudo a picareta. Nunca vi um trator aqui. Isso aqui, tudo aqui ó, foi feito no braço.
no braço do amor. Nailda tem 70 anos, chegou à mansão pequenininha e foi uma das 641 crianças órfãs de quem Divaldo obteve a guarda na justiça. Fomos criados com todo o amor, com toda a liberdade de criança. Desde a fundação, em 1952, a Mansão do Caminho já tirou 160 mil pessoas da miséria, oferecendo escola e profissão. Me formei em 68, em professora. A primeira a casar fui eu aqui, com o tio Divaldo, onde eu tive essa bênção. Então parece aquela fotografia espiando no quarto. O que ele está fazendo? Ele está dizendo, você vai dormir aqui. Brincalhão, sem dúvida, mas o sempre alinhado Divaldo Franco teria a vaidade dos normais? O senhor, eu imagino, pinta o cabelo. Sem dúvida. É vaidade? Não. Gosto, me faz bem. E a autoestima me impõe tornar, pelo menos, menos assustador para os outros. Lembrei que o Chico Xavier, quando colocou a peruca, disse assim: eu não tenho direito de assustar os outros com a minha feiura. Os dois maiores médiuns brasileiros se conheceram ainda jovens. Foi Divaldo quem procurou o Chico. Ele nunca me tinha visto. Então chegou-se a mim, estendeu a mão e perguntou: olá, Divaldo, como vai? Sempre foram muito próximos, mas alguns seguidores de Chico acusaram Divaldo de plagiar obras psicografadas pelo médium mineiro. Então, Divaldo se afastou deles. Algumas pessoas que eram ligadas ao Chico Xavier torcem um pouco o nariz para você. Isso é verdade? É verdade, é natural. Mas não são fenômenos humanos. As pessoas nos veem conforme a sua própria ótica. A escritora Ana Lande, autora da primeira biografia não espírita de Divaldo, que será lançada amanhã, diz que os dois se reaproximaram e que depois da morte de Chico, Divaldo fez questão de visitar seus seguidores. Como se fechasse um ciclo, né, em que duas das figuras mais importantes do espiritismo no Brasil e talvez no mundo fizessem as pazes, mesmo sem o Chico presente. Divaldo Franco rejeita o posto de sucessor de Chico Xavier. Diz que é apenas mais um médium. E que afora o dom especial, como se fosse um sexto sentido, o médium é uma pessoa comum. Não tem nenhuma característica exterior. Quando, por exemplo, alguém diz que é médium e tem determinados gestos estranhos, faz carantonhas, está arrepiado, isso é um distúrbio do sistema nervoso. Nada tem a ver com a mediunidade. Divaldo convida o Fantástico para uma reunião mediúnica liderada por ele. É a primeira vez que ele autoriza a entrada de uma equipe de televisão. Vários médiums sentam em volta da mesa. Divaldo fica na ponta. De acordo com o que os espíritas acreditam, os médiums recebem comunicações de pessoas que já morreram, dando voz a elas. De olhos fechados, sob a luz de uma lâmpada verde, Divaldo psicografa diante da câmera. 2 espíritos teriam lhe enviado mensagens: Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, e o poeta indiano Tagore, Prêmio Nobel de Literatura de 1913, morto em 1941, que lhe ditou um poema. As flores juvenis emurcheceram e alcancei a idade adulta em vãs tentativas de encontrar algo que me plenificasse. Divaldo psicografou 258 livros que já venderam 10 milhões de exemplares pelo mundo afora. O dinheiro dos livros é todo revertido para as obras sociais. Ele não fica com um tostão. Mora na Mansão do Caminho e vive com a modesta aposentadoria de funcionário público. Nós não temos o direito de viver profissionalmente desse mecanismo de iluminação de consciência. A amizade acima da religião o fez aproximar-se de Irmã Dulce, a famosa freira católica que ele visitava com frequência. Vendo que ela estava mal acomodada numa cadeira de madeira, quis dar uma cama de presente. Que é tão desconfortável essa cadeira. Ela sorriu e disse: não faça isso. Essa cadeira aqui é missionária. Com ela eu já consegui 10 camas para o idoso hospital. Todo mundo chega, vem, compadece, manda uma cama. Eu mando lá para a UTI e fico aqui esperando. Essa amizade fácil com outras lideranças é um traço da personalidade conciliatória de Divaldo, em que o princípio da tolerância é exercido, digamos, de maneira radical. 90% das crianças atendidas aqui, que vivem nas comunidades vizinhas,
são de famílias católicas ou evangélicas. Não existe nenhum tipo de filtro religioso. O filtro que existe é o da necessidade absoluta. Márcia! Cadê Márcia? Bom dia. Nós somos da Mansão do Caminho. A missão de Ednilson é encontrar as crianças que mais precisam da Mansão do Caminho. Eu vi uma situação subhumana, aonde tem uma casa, se é que nós podemos chamar de uma casa, um sovão, que junto de um despenhadeiro. Márcia já tem um filho na mansão. O pai dele rejeitou ele, e a Mansão do Caminho que abraçou o pai e a mãe, nas horas que ele estava mais precisando. E agora quer que seus outros 4 meninos tenham a mesma sorte. Tudo que eu quero é meu filho crescer em Cristo e ter uma vida melhor do que a minha. Márcia é evangélica, mas Ednilson nem quis saber. Nosso objetivo é atender o povo, não a religião. Você nem pergunta, né? Não é importante, não é relevante, não existe esse item no nosso cadastro. O próprio Ednilson foi acolhido por Divaldo aos 3 anos de idade. Estudou e virou padeiro profissional. Por gratidão, visita famílias que podem ter o mesmo destino. Me sinto gratificado quando eu vejo aqueles visitados adentrar a Mansão do Caminho. Eu me sinto emocionado com esse trabalho. Divaldo diz que sua missão está chegando ao fim. Você sabe o dia em que vai morrer? Não, mas sinto que está se aproximando. Aos 87 anos, não se pode esperar muito. Mas diz que já tem outros livros prontos, quer garantir a continuidade de projetos como o do Hospital de Parto Natural. Pariam na rua. Várias vezes no socorro e pariram dentro da Kombi. Então veio a ideia de fazer o centro de parto. E aqui estamos. O homem que diz conversar com os mortos já trouxe à vida 1.500 bebês. Bom dia. Felicidades, hein? É o caso de Murilo, que veio ao mundo com 49 centímetros e pouco mais de 3 quilos, mostrando para que serve uma vida luminosa. Para poder transmitir um pouco de sol, porque há tantas pessoas em pleno inverno, nesses dias de claridade, e passar deixando pegadas que apontam o caminho de felicidade aos que vêm atrás. É isso aí, gente. Não percam quarta-feira, tá?